Hoje a gente está trazendo para vocês uma aula super assim, maravilhosa. É uma aula que nós vamos apresentar para vocês 3 exercícios fantásticos em que nós vamos fazer aqui, ó, no Barrel. Apresento a vocês o Barrel queridinho dos alunos e que vai com certeza trazer um alívio imediato das suas dores lombares, tá? E dor ciática também, tá, gente? Então a gente vai englobar tudo aí junto. Bom, para você que não me conhece, que chegou aqui no canal agora, meu nome é Carla Guevara, sou fisioterapeuta e especialista em Pilates RPG há 15 anos. E a gente montou esse canal com a finalidade de te ajudar, tá? Te ajudar aí em casa, você, e ajudar você profissional a ajudar os seus pacientes e os seus alunos. Então, o nosso objetivo nada mais é do que trazer bem-estar, qualidade de vida, fazer com que você se movimente em casa e que você traga, você se sinta bem, né? E que você traga esse movimento, esse alimento para o teu corpo, tá, gente? Movimento é alimento para o corpo. Então, nada mais saudável do que você se movimentar. Então, ó, para você que já conhece o nosso canal, você deixa o seu curtir ou compartilha com quem você gosta, com quem você sabe que vai se beneficiar, que precisa se movimentar de forma segura e de forma que traga assim, benefícios para ela, né? Que traga alívio para sua dor, que traga movimento, traga alegria, tá? E para você que não conhece, eu espero que você adore o nosso vídeo que está chegando aí. A gente vai continuar com a nossa aula, ok? Então, se prepara aí a sua roupa, prepara o seu caderninho para anotar se você quiser. E vamos lá, vamos comigo pilatear. Então, galera, vamos lá? Então, para apresentar a vocês, tá? Esse aqui é o nosso Ladder Barrel, tá? O nosso Barrel queridinho de todos os alunos. Todos eles aqui, pelo menos no meu estúdio, aqui no meu consultório, eles eles têm uma predileção, assim, todos eles querem vir logo para cá, não querem deixar de passar por ele em nenhuma aula, tá? Então, às vezes a gente até encontra uma certa resistência para tirar eles daqui, mas realmente ele é muito gostoso de se fazer. Você pode explorar ele em mil atividades, tá? Não só na parte de alongamento, mas na parte de abdominais, de equilíbrio, tá? De extensão de coluna, ele também ele cai muito bem e é realmente queridinho. Mas hoje a gente vai apresentar para vocês, como eu havia falado, os 3 exercícios que eu uso muito para alívio da dor lombar e ciática. Então, chegou aquele paciente para você, ou você em casa está cheio de dor. Então, esses exercícios são exercícios que eles vão colaborar muito para o alívio da sua dor, tá? Então, claro, sempre lembrando que esse paciente ele não pode estar em crise aguda, tá, gente? Essa é uma limitação. Ele não pode nem estar no teu estúdio agora. Ele teria que estar fazendo uma fisioterapia tradicional, possivelmente de terno, para alívio dessa dor, com medicamento, tá? Então, agora não é hora de você fazer se estiver em dor aguda, tá? Passou essa dor aguda, e aí sim você vai começar um movimento de reabilitação, de alongamento e de um trabalho já promovendo um fortalecimento dessa região abdominal, dessa cadeia posterior. Aí sim, tá? Aí sim você pode vir para cá pro Pilates e pode praticar na sua casa se você quiser também, tá bom? Então, o Barrel ele é bem simples, tá? Ele pode ser ajustado para qualquer pessoa, tá? Então, se a pessoa for mais alta, tiver a perna um pouco maior, mais comprida, então você pode afastar. Ele aqui embaixo ele tem, tá? Os ajustes necessários para que você possa fazer. Ele vem com um banquinho, tá? Vou puxar aqui, ó, com o pé, ó, para vocês verem, tá vendo? Esse banquinho aqui, para quem é menorzinho, mais baixinho, tá? A gente possa dar um suporte, ou principalmente para aquela pessoa que chega aqui muito encurtada, ok? Então, normalmente esse paciente que chegar para você, ou você em casa tem essa dor, você vai reparar que você vai ter muito encurtamento da região da cadeia posterior, tá? Da perna. E é por ela que a gente vai começar, tudo bem? Então, é claro, né? Depois da gente chegar e se conhecer, eu gosto sempre de dar aquela organizada no corpo primeiro, tá? A gente vai partir aqui para o nosso alongamento. Então, ele é bem simples, tá? Eu vou usar o banquinho
para que vocês possam perceber como ele funciona aqui no barrel, tá bom? Então você colocou o banquinho, tá? O mais importante, ok? É que você coloque o bumbum encostado aqui, tá? E eu vou explicar por que depois. Então, a gente vai segurar. Normalmente as pessoas vão querer botar logo a mão lá na frente. Por que no início eu gosto de deixar a mão aqui, tá? Porque a gente vai colocar a perna. Quando a pessoa ela tem muito encurtamento, a primeira coisa que ela vai fazer é querer fazer isso. Isso aqui já engana muito, tá? A gente foge do alongamento real aqui. Quando a gente traz aqui juntinho, tá? Do aparelho, a gente vai sentir uma maior potencialização desse alongamento. Outra coisa que é muito comum acontecer, tá? E aí eu vou trocar de perna para vocês poderem ver melhor. Quando a gente põe a perna aqui, eles gostam muito de tirar, tá vendo? O glúteo, o bumbum aqui, ó, do encosto. Não, traz pra cá. Você vai sentir que o alongamento ele fica muito maior aqui. Pés sempre flexionados, perna de base também paralela com os joelhos esticados, tá? E eu gosto muito de puxar, fazer como se fosse aqui, ó, puxando o dedinho mindinho pra você. Esse dedinho mindinho, ele vai pegar justamente no caminho do ciático, tá? Ele faz direitinho o trajeto do ciático. Então você vai ver que às vezes o paciente está aqui, o seu aluno tá lá super à vontade já. Você vem, dá aquela ajeitadinha assim no pé e ele já grita, né? Já, como você fez isso, né? Porque você já puxou toda essa parte aqui, esse caminho do ciático, tá? E aí você já atinge o seu primeiro objetivo. Quantas vezes eu faço isso? Em geral, eu faço 3 vezes, tá? Umas repetições de 3 vezes para os casos que estão piores, tá? Ou, se não, 2 vezes, tá bom? Contando 20 segundos sempre, tá? Por que eu não vou com a mão de início? Porque a pessoa normalmente está muito encurtada. E aí, ou ela vai ficar com a perna dobrada, ou em cima ou embaixo, tá? Ou ela vai criar um monte de compensação, normalmente ela traz o ombro também para cima. Isso também não é legal, a gente precisa desse ajuste corporal de forma adequada, tá? E os braços podem ir para frente? Podem, sim. Conseguir um alongamento legal, a segunda coisa que eu faço é tirar esse banquinho, tá? Para que a pessoa consiga alongar ainda mais. A terceira coisa que eu faço é levar o braço. E aí sim, eu levo os 2 braços à frente. Você pode vir por cima? Pode. Você pode fazer um alongamento maior, vir por cima, colocar as 2 mãos paralelas à perna, tá? Aqui. Porque senão, vocês ficam assim, ó. Começa a se torcer toda para poder pegar o pé, tá? Isso não é legal. Então, o ideal é que você não faça nenhum tipo de torção. Mantenha-se, tá? Bem de frente para sua perna, ok? Feito isso, a gente vai passar para o segundo exercício, tá? Esse movimento, em geral, eu uso o banquinho, tá? A não ser quando a pessoa é muito alta. Por quê? É um exercício que exige um pouco mais, às vezes, da cadeia posterior, ele traz mais esse movimento de uma rotação externa combinado com uma abdução, tá? E às vezes alguns pacientes vão reclamar um pouco mais. Também tem a questão do joelho, às vezes fica um pouco mais preso. Então, o banquinho ele é muito bem-vindo nessas horas, tá bom? Então, com o banquinho ainda, para que vocês possam ver, tá? De frente, subiu, tá? Banquinho de frente. Eu sempre peço para que traga a perna pela frente e faça com que a perna fique no ângulo, tá vendo, ó? Aqui, ó, reto, tá vendo? E aí sim, a partir disso, eu vou crescer o meu corpo e vou deitar lá na frente, relaxando, ok? E você vai sentir todo o trabalho, vou puxar outra perna para que vocês possam ver, tá? Vocês vão sentir aqui todo o trabalho dessa cadeia posterior, de cadeia de glúteo também, tá? Pegando um pouquinho aqui de piriforme, tá bom? Esse exercício ele é excelente para trabalho de pelvitrocoterianos, então ele vai atingir de certo, sim, ó, lá para quem tiver lombalgia, tá? Tiver um quadro álgico de lombalgia e quem tiver cetalgia, tá? Então você vai matar 2 coelhinhos aí
de uma vez só, tá? Então fez isso. O que eles costumam fazer muito de errado, eles têm que ficar muito atento, tá? É puxar por fora. Pra quem não tem problema nenhum, tá tudo ok, né, gente? Mas pra esse tipo de cliente, paciente, ele já traz uma retração. Então eles ficam aqui numa briga e fora que vai machucar o joelho, tá? Então não façam isso, tá bom? Puxem por dentro, tá? Não deu de primeira colocar a perna 90 graus, não tem problema não, tá? Deixa ela fechadinha, vai soltando por cima e aos poucos você vai ganhando essa flexibilidade, ok? Então, segundo exercício matado. Vamos lá. Terceiro exercício e último de hoje é o exercício do quadríceps. Esse, em geral, eu tiro o banquinho, tá? Porque a maioria das pessoas dão uma altura boa. Mas tem aquelas senhoras, às vezes, mais pequenininhas, né, menorzinhas, então vale a pena a gente continuar com o banquinho, tá? E aí você tem que avaliar, vai do seu bom senso também, tá? Então, você vai partir com a perna para trás, joga o peso da sua perna, tá? O seu corpo, perdão, para trás e você vai sentir um alongamento da cadeia anterior, tá? Do quadríceps. Por que essa cadeia é importante, Carla? A gente está alongando para diminuir a dor do ciático, a dor da lombar. Porque quando a gente tem um encurtamento muito grande, a gente tem um comprometimento dessa região posterior, normalmente as pessoas fazem um movimento de flexão dessa cadeia anterior. Então, esse alongamento do quadríceps, ele é importante porque ele vai pegar aqui um pouquinho de pessoas também e você vai sentir esse alívio, tá? As pessoas costumam relatar que elas, eu me sinto mais esticada, você está até mais alta, entendeu? Então, você vai ver que isso vai ajudar bastante, tá? A mesma coisa, fiz aqui, joguei para trás, contei 20 segundos, ok? Vou tirar, tá? As mãos bem suaves aqui, cuidado com os ombros, tem alguns que elevam bastante os ombros. E aí você troca para o outro lado. Quando tiver muito fácil, tá? Você chegou com aquele paciente, ele foi evoluindo, foi ficando, nota 1000. E aí, como é que eu vou fazer para dificultar um pouco a vida dele, tá? Eu posso colocar aqui e levemente dobrar o joelho da frente. Você vai sentir, uma maior projeção desse joelho para trás, um alongamento maior aqui de pessoas, tá? E aí com isso você vai alongar mais. Cuidado com o joelho de baixo orientado sempre na direção do seu dedão do pé, tá? Lá do seu hálux, porque o joelho, senão ele vai rodar para dentro, ele vai rodar para fora e isso você vai acabar machucando o seu cliente, o seu paciente, ok? Então, gente, esses são os 3 alongamentos super fáceis que você pode fazer com o seu aluno para alívio dessa dor que é super recorrente aí no seu estúdio, no seu consultório, tá? E na sua casa. Você pode adaptar esses exercícios em casa? Com certeza, tá? Você pode chegar aí, pode fazer na sua cadeira, tá? A mesma coisa, botou o pé para você, pode puxar, segurando na cadeira, ok? Você pode colocar o pé da frente esticado na cadeira. O que talvez você tenha mais problema é esse, que eu chamo aqui, do quadrado, tá? Do pelvo trocanteriano, que talvez você não tenha um apoio para fazer. Mas se você quiser, nós temos aqui no nosso canal outros vídeos que vão te ensinar a fazer ele no chão, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham super curtido o nosso vídeo de hoje. Eu te espero na semana que vem. Toda semana a gente está colocando vídeo, tá? Diretamente. Você fica acompanhando lá no nosso canal, que a gente vai colocar sempre o horário e o dia que os vídeos serão lançados, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, bota o seu like aí pra gente. Compartilha o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. E notifica aí, assina o sininho para que você receba todas as notificações possíveis assim que todos os vídeos forem lançados, tá bom? Eu espero vocês até semana que vem para mais uma aula. Tchau, gente! Bora pilatear, hein?